Muito bem. Eu trouxe hoje para o nosso bate-papo uma reflexão vinda de um dos, na opinião de muitos, talvez o primeiro religioso do século XX a tratar do assunto da interreligiosidade, que é o monge beneditino trapista Thomas Merton. E Merton foi talvez o primeiro nesse século. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores pensadores cristãos desse século. Tinha plena consciência de que difundir a ideia da interreligiosidade ajudaria a paz do mundo. E ele tinha muitas relações com muitos líderes importantes, como um rabino americano austríaco chamado Abraham Joshua Heschel, o zen budista Thich Nhat Hanh, que é Othai, todo mundo conhece como Othai. Recebia visitas de líderes da igreja ortodoxa, metodista, anglicana, luterana e assim por diante. E Merton dizia que lia o Alcorão todos os dias e tantos outros livros sagrados. Eu vou ler um trecho de uma mensagenzinha do Merton para iniciar o nosso bate-papo. Ele dizia assim: serei melhor católico se puder afirmar a verdade que existe no catolicismo e ir além, e não se refutar todos os matizes que existem no protestantismo. Assim também em relação aos muçulmanos, aos hindus, aos budistas, etc. Isso não significa sincretismo, indiferentismo, camaradagem vazia e despreocupada, que aceita sem nada refletir. Há muita coisa que podemos não afirmar ou aceitar. No entanto, é preciso, em primeiro lugar, dizer sim, quando realmente isto é possível. Se eu me afirmo como católico, simplesmente negando tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu, budista, no fim, descobrirei que em mim não resta muita coisa com que possa me afirmar católico. E certamente, nenhum sopro do Espírito com o qual possa afirmá-lo. Isso vem do livro Reflexões de um Espectador Culpado, que ele escreveu. É um texto muito, para mim, muito inspirador. E eu, segundo este pensamento de Merton, e trazendo essas reflexões, pergunto a vocês, cada um de vocês, como a sua religião enxerga as outras religiões e como fazer para torná-la mais produtiva e ativa na sociedade atual. Pastor, quer começar? Hoje não. Boa noite. Eu entendo, eu tenho vivido o cristianismo protestante toda a vida, são 52 anos. Me recordo que na infância, muito jovem, em alguns momentos eu fiz essa pergunta, essa indagação de todo adolescente. Todo mundo diz que a sua religião é a certa, por que a minha é mais certa do que a deles? Esse é um questionamento que desde a minha infância eu fazia. E aí o tempo vai passando e o estudo vai nos dando elementos para se aprofundar um pouquinho mais no que é de fato mais do que uma religião, um relacionamento com Deus. Eu acho que a riqueza da religião não é propriamente a religião, mas o se conectar com o divino, com o sagrado, e analisando sem nem necessidade de grande profundidade. Nós vemos que toda religião, ela busca o bem-estar, o bem comum daqueles que todos nós somos os seres humanos. Os seres humanos, porque antes de tudo, nós somos seres humanos, pessoas. Então eu vejo com muita capacidade de conexão, já que nós temos oportunidade e capilaridade para falar para milhões de pessoas, de cada um de nós nos apropriarmos do que nos é comum, o ser humano, e levá-los à reflexão de o quanto, e eu amo o tema desse encontro, você e a paz, o quanto cada um de nós, indivíduo, temos como responsabilidade para sermos desencadeadores, promotores da paz a partir de nós. Então eu vejo isso com muita tranquilidade, não é difícil comungarmos desse pensamento, mais do que deixa até naquilo que nos é comum, que são muito mais coisas do que nos divergem. Penso dessa maneira. Muito bem.
Interessante Muito bem que colocado. também lia Thomas Merton essa semana, É? e que ele dizia, uma das coisas que estava, é que sem o amor, a vida dele não teria sentido, e muito menos dizer-se cristão. E também uma frase que essa semana, até me preparando para cá, estar aqui, é do Papa João 23, que ele dizia que nos foquemos aquilo que nos une, não no que nos desune. Então, como dizia o pastor Davi, nós todos, quando assumimos uma religião, queremos me relacionar com o transcendente. E esse é o que nos une. Podemos ir por caminhos diferentes, maneiras diferentes, mas todos nós buscamos justamente essa relação com o transcendente e a relação de amor entre nós com Deus e com os demais. Muito bem. Queria só dizer que esse é um bate-papo. Nós fizemos, todos os anos a gente tem feito assim, os líderes vinham e faziam as suas explanações. Resolvemos fazer isso para a gente ganhar mais tempo, temos mais oportunidade de ouvir mais profundamente os líderes. Então, quando quiserem interferir, por favor, fiquem à vontade. Eu só pediria para que ninguém se alongasse demais, para dar espaço para todos falarmos, e nós temos 1 hora inteira aqui para bater papo. Tá bom? Rabino? De Luca? Por favor, Rabino. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui. Odilon, quando eu subi, você me deu um abraço e falou Shalom. E Shalom é, de fato, a palavra em hebraico mais conhecida de todas. Shalom é usado quando a gente chega num lugar, a gente fala Shalom. Então, tem também a função de oi, olá. Shalom serve para quando a gente está indo embora de algum lugar, a gente diz Shalom. Shalom é também tchau. E Shalom quer dizer paz. Ensina o Talmud que Shalom é inclusive um dos nomes de Deus. Deus é paz. Deus é Shalom. Uma alegoria judaica conta que quando Deus resolveu criar o mundo, tomou o cuidado de, em cada dia da criação, criar algo do céu e algo da terra, para que houvesse equilíbrio e paz entre o céu e a terra. Quando chegou no 6º dia da criação, que ele decidiu criar então seres humanos, homem e mulher, tinha um dilema. Deus tinha um dilema. Se criasse o ser humano do céu, então o céu superaria a terra em uma criação. Se criasse o ser humano da terra, então a terra superaria o céu em uma criação. O que decidiu Deus então fazer? Criar o ser humano do céu e da terra. Pegou o pó da terra e fez o nosso corpo, e com o sopro que veio do céu, criou a nossa alma. É lindo, e é também uma enorme responsabilidade. Obrigado. É uma enorme responsabilidade, porque a paz entre o céu e a terra está em cada um de nós. A harmonia no mundo repousa sobre cada um de nós. Nós temos a responsabilidade enorme de fazer desse mundo um mundo de Shalom. Muito bom. De Luca, e você? Como você acha que os espíritas enxergam as outras religiões? Há uma mensagem de São Paulo, que está em O Livro dos Espíritos, dizendo que a nossa missão aqui na Terra é caminhar para a unidade divina. Então, todos nós nascemos polarizados. Nascemos católicos, protestantes, espíritas, budistas, independentemente da religião. Desse partido, daquele partido, dessa opção, daquela outra opção. E é exatamente nesse confronto ou nessa convivência com o diferente é que nós podemos sair da polaridade e caminhar para a unidade. E a unidade é: somos todos filhos do mesmo Deus. Então, como espírita aqui, eu estou
numa condição de ouvir muito o que tem a dizer o rabino, o pastor, o sacerdote, Divaldo Franco, porque eles me ajudam a sair da minha polaridade sectária, individualista, competitiva, bélica, separatista, e me ajudam a entender e a me enxergar em cada um deles e eles em cada um de mim. Então, esse momento aqui é um momento de muito aprendizado espiritual, em que eu aprendo, me reciclo e me lembro daquela recomendação de Dalai Lama, quando perguntaram a ele, um sacerdote católico, perguntou a ele qual era a melhor religião. Evidentemente, ele percebeu a cilada da pergunta. E a resposta foi belíssima, quando ele disse que a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, o Espiritismo deve me fazer um indivíduo de mais paz. E para isso eu preciso entender, compreender, aceitar e conviver com aqueles que têm visões diferentes da minha. Muito bem. Divaldo, De Luca falou sobre essa, né, muitas vezes, polarização foi a palavra que ele usou, né? A gente está vivendo num momento muito polarizado. Eu não quero entrar em nenhum aspecto da vida, são em todos os aspectos da vida muito polarizados. As pessoas torcem para cá, para lá, e tem uma dificuldade enorme de se reencontrar, de caminhar nesse sentido. Como você pensa que a religião pode ajudar neste momento? Há uma tradição que informa. A criatura humana, repentinamente, voltou-se para o céu e perguntou a Deus o que era verdade. Então, a divindade, percebendo o nível de consciência e a sua variedade nas criaturas humanas, optou por tomar de um espelho no qual refletia a sua imagem e jogou esse espelho sobre a terra. Ao cair, o espelho fragmentou-se muito e disse: cada um tome o pedaço que lhe aprouver e procure encontrar nele a minha face. As religiões seriam fragmentos do grande espelho da verdade. Todas têm a verdade como no holograma e cada qual interpreta de acordo com seu nível de consciência, o seu estado de percepção psicológica. É por isso que as religiões, todas elas, são metodologias pedagógicas que facultam o entendimento de Deus. As diferenças aparentes são dos indivíduos que as apresentam, mas todas elas trazem a imagem de Deus inteira, desde que ele possa contemplar o pedaço do espelho e, naturalmente, no holograma, ver a divindade em toto. No momento quando nós podemos ver a nossa crença refletida no exemplo de alguém que se dedica ao bem e que muitas vezes não tem uma formação religiosa, não está vinculada a nenhuma denominação, esse talvez haja encontrado um pedaço maior do espelho. Porque no meu conceito, é muito melhor o indivíduo que segue as tradições do amor, do respeito à criatura humana e do respeito à tradição, do que aquele que tem o conhecimento e não pratica esta realidade. Então, toda vez quando eu penso em diferenças entre os religiosos, eu percebo que isso é da criatura humana, mas que a religião é verdadeira e merece o maior respeito. Muito bom. Vou chamar o Wellington, meu amigo aí da House. Você pode aumentar um pouquinho os monitores aqui do palco para a gente se ouvir um pouquinho melhor, por favor? Aí fora o som, tá bom para vocês? Todo mundo ouvindo bem? Maravilha.
Isso graças à nossa equipe técnica maravilhosa que está trabalhando aqui, que, aliás, eu vou pedir uma salva de palmas para todos do som e da luz que estão trabalhando com a gente hoje. Muito obrigado, viu? Jeff, William, toda a equipe que está trabalhando aí. Muito bom. Continuando com algumas questões aqui do Merton, que eu acho tão apropriado trazer as reflexões dele, que são tão universalistas, para cá. Eu vou falar algumas frases. Eu acho que a religião tem um papel tão importante na vida da gente, na vida da sociedade, né, e do mundo, nesse momento que a gente vive, que a gente tem que refletir muito sobre o papel da religião nos dias de hoje. Merton escreveu algumas coisas muito interessantes, questionamentos interessantes sobre religião. E eu, para cada um, eu vou lançar uma questão e vocês comentam, à vontade. E se houver algum comentário, por favor, fiquemos à vontade. Vou começar pelo Divaldo. Divaldo, ele diz assim: religião é para os que dormem, espiritualidade para os que estão despertos. Ele falava isso porque ele refletia muito sobre religião e espiritualidade, a diferença entre elas. Eu acho que está sobrando um pouquinho agora, viu, Wellington, na caixa, está sobrando um pouquinho aqui. Obrigado. Religião para os que dormem, espiritualidade para os que estão despertos. O que você entende disso? Eu creio que ele entrou no âmago da questão. Por exemplo, há uma narrativa a respeito do Papa João Paulo II, quando estava no estado muito pior da sua problemática. Israel teria pedido permissão para uma entrevista sua com um grande rabino, Meir Lau. Mas o Vaticano mostrou que a sua santidade não estava em condições de poder atender. Os tratados de reciprocidade terminaram por fim, o Papa aceitando a visita do grande rabino, desde que não fosse convidado a falar muito. Ele estava com Parkinson, num estado muito avançado. Por fim, numa reunião algo particular, o grande rabino veio ao Vaticano e falou para ele a respeito de uma coisa muito curiosa, que certa feita, numa cidadezinha da Polônia, quando começou a perseguição hitlerista, uma judia aproximou-se de uma amiga católica e disse: eu desejo pedir-lhe algo. Eu sei que logo mais me pegarão e eu tenho um filho. Gostaria de pedir a você que adotasse meu filho como seu filho. Desejo salvar meu filho. E a católica ficou em dúvida. Como amava muito, a amiga aceitou o desafio. E no momento em que tratavam dos detalhes, a amiga judia lhe disse: peço-lhe uma coisa. Quando meu filho chegar à idade da razão, permita que ele vá a Israel e que ele adote a nossa tradição religiosa. Eu sei que você é uma grande católica, mas que é capaz de um amor como esse, é também capaz de um sentido de liberdade religiosa muito ampla. E a amiga aceitou. Realmente, menos de um mês, aquela mãe foi levada para o Holocausto. Foi conduzida a um campo de extermínio. E a católica criou a criança, com um carinho infinito. Quando o menino atingiu a idade adulta, ela se lembrou de que estava na hora de atender a outros dispositivos da doutrina hebraica, que era naturalmente consagrá-lo, e ficou na dúvida, na sua condição de católica, por que permitir que ele fosse receber a tradição judia? Ele não sabia das suas origens. Ela resolveu consultar o pároco local. E o pároco, depois de ouvi-la, disse: bem, você prometeu que atenderia ao apelo da mãe? Sim, prometi. Então, deve cumprir. E ela cumpriu. Mandou o filho para Israel, ele foi para um kibbutz, cresceu, continuou a sua trajetória e se tornou um grande rabino. E veio então, naquele momento, dizer ao Papa: esse rabino sou eu. Graças à grandeza de minha mãe adotiva, ela me deu a tradição dos meus ancestrais. O que me comove é que aquele religioso foi o Senhor.
quando o senhor era o padre da pequena aldeia no norte da Polônia. Então veio beijar-lhe as mãos e demonstrar que não existe diferença nenhuma entre nós. A espiritualidade está acima das denominações. Então isso traduz perfeitamente que o importante é a espiritualidade contida na proposta religiosa e não o rótulo de religião. Bacana. Rabino, agora já que falamos de uma ida a Israel, vamos falar com o Rabino. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas, dizia Merton. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. E o questionamento é absolutamente essencial. Você sabe que quando o Talmud, que é esse livro de debates, de questionamento a respeito do texto bíblico, se pergunta por que os patriarcas Abrão e Sara foram escolhidos, dentre tantos outros. Opinião número 1, porque tinham uma grande fé. Opinião número 2, porque eles eram muito obedientes. Opinião número 3, porque eles eram questionadores. E na verdade a opinião número 3 prevaleceu. Deus espera de nós fé e obediência, mas espera acima de tudo a capacidade de questionar quando aquilo que é pedido de nós vai contra os princípios de shalom, os princípios de paz, os princípios de bem, os princípios de ética, os princípios de direitos humanos. Então, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade precisa estar acima do dogma religioso. Nós temos que ter a capacidade de seguir a religião que quisermos, sem para isso desligar a nossa capacidade de crítica, porque Deus nos criou inteligentes, para que nós possamos nos perguntar a cada momento, não se é isso que a religião espera de mim, mas se é isso que Deus espera de mim. Se eu me comportar dessa maneira, vou ter a possibilidade de dormir de bem com a minha consciência. Infelizmente, muito mal já foi feito em nome da religião. Muito mal já foi feito em nome da religião. Por isso, nós não podemos seguir religião alguma de maneira cega. Deus espera de nós que nossa espiritualidade esteja acima da nossa religiosidade e que sejamos, acima de tudo, capazes de protestar. Muito bacana. Ainda para o Rabino eu pergunto, me veio à mente agora o profeta Isaías, que eu ouvi de um Rabino, aliás do Rabino, que nós temos nessa banda Sou da Paz, tem um Rabino que participa também, mas ele hoje tinha um compromisso no Rio de Janeiro, não pôde estar presente, Rabino Ventura, não é? Você conhece ele? Uma vez conversando com o Rabino Ventura, ele diz assim, o profeta Isaías foi um grande questionador, ele era revolucionário, muito universalista, e nunca foi muito estudado pelos antigos, porque eles tinham medo que houvesse muitos questionamentos, então preferiram deixar o conhecimento de Isaías um pouquinho mais... O senhor concorda com essa visão? Não temos que ter medo do questionamento. Eu acredito que um dia, quando nós não estivermos mais nessa vida, chegarmos lá em cima, não seremos julgados por aquilo que nós concordamos. Seremos julgados pela maneira como discordamos. Discordar não é ruim. A pergunta é como fazemos. Se nós temos a capacidade de discordar com elegância, com educação, sem atacar a pessoa, eventualmente atacando as ideias, então nós estamos cumprindo o nosso papel espiritual. Nosso papel espiritual não é baixar a cabeça e concordar com tudo, é discordar quando for necessário discordar. Mas existem formas e formas de fazê-lo. E os profetas, como Isaías, como Miqueias, como tantos outros, são os maiores exemplos daqueles que tiveram a coragem de protestar, de questionar. E dessa maneira nos conduziram a um caminho melhor. Muito bem, você falou
você falou da forma. A forma realmente é importante. Tem pesquisas mundiais que dizem que um dos maiores fatores que causam as guerras, as revoluções, o contraditório, não são os ideais em si, mas a forma como as pessoas conduzem os seus ideais. Então, a forma tem realmente um fator muito importante. Eu queria acrescentar Pois não? dar uma contribuição. A discordância, ela faz parte daquele movimento do ouvir, do contraditório, que nos leva a uma outra síntese, e a consequência é que essa discordância, ela não deve nos separar. E nós temos essa dificuldade. Discordamos, julgamos, excluímos. E isto não é... Apartamos, né? Isto não é religião. Isso é diabólico. Exato. O sentido A da palavra palavra. diabólicos, é aquele que separa. Então, nós religiosos, quando discordamos e separamos, embora religiosos, estamos sendo diabólicos. De Luca, e aí veio a palavra diálogo. Né? O diálogo é quando... Diálogos. Sim, porque eu posso discordar, mas dialogamos e encontramos algo em comum nesse diálogo. Né? Por isso que acho que a importância desse momento e desse evento, justamente por isso, porque dialogamos. E quando Michel dizia, eu também pensava que os grandes personagens bíblicos, os grandes líderes religiosos, sempre questionaram. Né? Lembrei agora da mãe de Jesus, quando ele falou, você vai ser a mãe de Jesus, ela pergunta, mas eu não conheço o homem. Quer dizer, ela faz um questionamento, não faz uma coisa... Quer dizer, sempre é importante, e eu creio muito que às vezes no momento de dúvida, é que eu depois creio mais. No momento de dúvida, de discordar, de repente eu me encontro com Deus. Pastor, a religião não é apenas uma, diz Merton, são centenas. A espiritualidade é uma. Já falamos um pouco sobre isso, né? A religião como uma ferramenta. É uma ferramenta de conexão entre o Criador e a criatura. Existem muitas maneiras de se relacionar. São ferramentas, são acessos. Mas o que de fato importa é o quanto desse relacionamento com Deus tem inferido na sua vida e transformado você numa pessoa capaz de, inclusive, vivendo num mundo de tantos desiguais, e vamos combinar que somos muitos desiguais, muito diferentes, mas entendendo que fazemos parte uns dos outros. A religião tem o seu valor, ela é importante, ela é necessária. Eu acho que ela foi distorcida ao longo da história, ao longo do tempo. Na sua origem, importante, não é? No seu momento, no seu nascedouro, ela é pura, ela é boa, ela tem propósito. Ao longo da vida ela foi sendo usada, ela foi apropriada e foi distorcida da sua natureza. Mas ainda hoje ela é boa. Ela é boa para nos fazer pensar em uma religião, como foi dito aqui, que não se submete a nenhum questionamento, que não suporta uma reflexão, ela aprisiona, não liberta. Ela não é libertadora, ela não é enriquecedora. Então, como tudo na vida, é importante se refletir, se analisar, se questionar e buscar as respostas, porque elas estão postas. E a religião tem esse papel também, de nos conduzir, de nos conectar a Deus. E aí sim, como um canudo, não é? Como um canal, transmitir esse sentimento que Deus tem pelas pessoas, por todas elas, que é o mesmo. A Bíblia diz que Deus amou a todos, sem exceção alguma, de uma maneira como ninguém pode amar. Quando Deus tenta nos fazer entender o amor que Ele tem por nós, Ele diz, ainda que uma mãe amamentando pudesse se esquecer do seu filho, eu jamais me esqueceria de você. E é isso que precisa transmitir para nós, nos trazer essa capacidade de vivermos, apesar das maneiras como lemos, conhecemos a Deus e nos relacionamos com Ele, às vezes divergentes,
isso não pode ser um elemento, um muro de separação, mas na verdade uma oportunidade de reflexão para o enriquecimento e até para confirmar as nossas convicções, para nos fazer mais sólidos naquilo que cremos. Então penso dessa Muito maneira. bem. O senhor me fez refletir. O senhor me fez refletir numa frase que eu ouvi há um tempo atrás, falando justamente sobre a religião ser uma ferramenta, mas ela não te transforma num religioso necessariamente. E a frase é assim: entrar numa igreja não te transforma em cristão, assim como entrar numa garagem não te transforma num automóvel. É mais ou menos isso, né? Não adianta a gente entrar e não desenvolver a espiritualidade, né? Padre Reinaldo, a religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Quando eu me encontro com Deus, e quando eu faço essa experiência do amor de Deus, eu não espero a morte ou a vida futura, a vida eterna. Eu já começo a viver esse amor e tento ser instrumento desse amor hoje. Então, para mim, também a espiritualidade é justamente ser conduzido pelo Espírito de Deus para viver a relação com Deus, para viver a relação com as pessoas e para viver desde já essa experiência divina que para muitos pensam que é só depois da morte, mas que eu acredito que eu já posso viver hoje. Eu posso viver essa experiência divina, esse amor de Deus, esse céu hoje, aqui, agora. Se me permite um acrescentar, na oração que o Senhor Jesus ensinou, que é de comum conhecimento de todos nós, uma parte dela diz o seguinte: venha o teu reino. O que isso quer dizer? O que está implícito nessa palavra? É que na terra aqui é possível trazer a plena vontade de Deus como ela é no céu, aqui. Nós não estamos falando de uma religião para exatamente a eternidade da alma, o futuro, mas é para ela ser vivida hoje. Um relacionamento com Deus que faça aonde estamos um pedaço do céu. Algo bem parecido com o ideal de Deus. Isso é possível, isso é desejável. Então não é para a eternidade, é para hoje, para já. Para ser feliz, precisamos ser felizes hoje, não é? Acho que há uma citação do Cristo que muitas vezes creio não ser bem compreendida, sobre a felicidade meu reino não é deste mundo. E aí talvez nos leve a essa compreensão da sua pergunta, entendimento de que a felicidade, o paraíso é sempre para depois, né? Mas creio eu que essa interpretação da mensagem do Cristo deve ser entendida, que o reino dele não era desse mundo de egos inflados, desse mundo de superexcitação do orgulho, da vaidade, da separação, da ideia de que nós estamos separados uns dos outros. Aliás, um breve conto zen, dizendo que dois monges caminhavam, o mestre e o discípulo pergunta ao mestre: mestre, como eu devo tratar os outros? E o mestre disse: não existe outros. Somos todos. O sagrado é único e está em todos nós, inclusive naqueles que não têm religião. Inclusive aqueles que, sem religião, fazem mais do que nós religiosos, como disse Divaldo. Então nós precisamos aqui, talvez, começar a repensar essa ideia do reino de Deus como um reino da unidade, na diversidade. Talvez aí está o nosso grande desafio. Eu sou irmão do rabino, do pastor, do padre, de Divaldo já há muito tempo, Do Pai de Santo, do Pai de Santo, do Hare Krishna. do Hare Krishna, são todos irmãos, embora respeite o caminhar de cada um. Uma vez o monge Thich Nhat Hanh,
num encontro ecumênico, sofreu uma pergunta dizendo se esse encontro ecumênico não era, no fundo, uma salada de frutas. Era uma pergunta irônica. E o monge disse, a meu ver, com sabedoria: e não é gostosa uma salada de frutas? De Luca, e agora para você, a última das frases questionadoras e reflexivas de Merton, a última aqui, porque essa lista dele é gigante. Eu selecionei algumas. Religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. Nos 10 mandamentos, nós ouvimos muito não. Era uma educação. Talvez a nossa consciência espiritual daquela época, não teríamos outra palavra a ouvir, senão não. Necessitávamos disso. Necessitávamos disso. Talvez ainda necessitemos alguns nãos. Mas creio que com o desenvolvimento da humanidade, com o desenvolvimento das ciências psicológicas, nós podemos imaginar que a repressão nem sempre tem feito um bem para nós. Aquele mal que ainda se encontra em nós não precisa ser reprimido, escondido debaixo do tapete. Por isso que a grande conquista hoje, na qual o Espiritismo nos propõe o autoconhecimento, para que cada um conheça o mal dentro de si, conheça a sua sombra, e ao invés de reprimi-la, segundo a psicologia de Joana de Ângeles, possa também integrar a sombra. O que é que a nossa sombra está nos pedindo? O que ela tem a nos dizer? Como eu posso uni-la para que eu me torne um indivíduo íntegro, inteiro? O que às vezes a religião, quando ela é muito dogmática, ela nos faz indivíduos pela metade. Por fora, somos às vezes um poço ou uma pose de virtudes, mas por dentro o mal se agita e uma hora ou outra ele há de se expor e se projetar na sociedade. Então nós precisamos olhar. Obrigado. Precisamos olhar para nós, encarar a nossa sombra, reconhecer o mal que ainda está em nós. Inclusive, me perdoe se eu estou sendo grosseiro, nós religiosos, o mal ainda está em nós. Talvez esteja disfarçado, bem disfarçado, mas ainda temos impulsos agressivos, separatistas, e que precisamos olhar para isto, encarar, integrar, iluminar a nossa sombra para que a gente se pacifique. E quando a gente está pacificado, essa paz se exterioriza na sociedade. Muito bem. Queria ouvir comentário. Rabino? Já que estamos falando da religião, acho interessante ouvir a opinião de vocês Duas sobre palavras importantes que você usou, eu só queria sublinhar, né, que é a unidade versus a uniformidade. Eu acho que é disso que se trata essa conversa e esse encontro, porque nós não precisamos de uniformidade. É bom que sejamos distintos uns dos outros. Aliás, Deus tem essa capacidade de criar os seres humanos distintos uns dos outros. A humanidade existe há tanto tempo e nunca foram criadas duas pessoas iguais. Nem gêmeos univitelinos são iguais. Cada um tem a sua inteligência, a sua espiritualidade, a sua força e assim por diante. Então a uniformidade é querida, ela é parte dos planos de Deus para
a humanidade, a diversidade, desculpa, não a uniformidade, a diversidade. Então nós não queremos uniformidade, mas queremos unidade. Queremos saber trabalhar em conjunto. Queremos saber transformar a sociedade numa sociedade melhor. E essa diversidade, ela não nos impede a unidade, pelo contrário. A diversidade faz com que possamos aproveitar o melhor de cada um, aquilo que cada um tem de força, aquilo que cada um tem de poder, aquilo que cada um tem de possibilidade, para fazer da sociedade uma sociedade melhor. Então, sermos diferentes uns dos outros não é uma ameaça à unidade, pelo contrário, é aquilo que nos fortalece como sociedade, para que a gente possa fazer desse lugar um lugar melhor. A paz vai ser conquistada, acredito eu pelo menos, no momento em que nós soubermos admirar a nossa diversidade, e então seremos capazes de trabalhar em unidade. Muito bom. Valeu. O De Luca disse uma coisa que eu concordo plenamente. O mal ainda está em nós, nos líderes religiosos, né? Nos religiosos, não só nos líderes, sim. mas nos religiosos. Né? Sim, dos embaixadores da paz. Nos né? embaixadores da paz. Acho que cada um, se nós pudéssemos saber o que pensamos e o que sentimos, íamos nos assustar, né? Com o que somos capazes de pensar e sentir. Lembrei do que Caetano Veloso dizia: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas para a gente chegar na santidade, na evolução, num caminho de ser melhor, só é possível na nossa humanidade. Nessa humanidade que Deus nos fez na diversidade, cada um com seus dons, com seus limites, né, com a dor e a delícia de ser cada um, mas buscando justamente esse encontro com o transcendente, o encontro com Deus, o encontro com o outro, porque o outro, eu também concordo com o que o De Luca disse, o outro me ensina a ser melhor. Quando eu sou capaz de dialogar, quando eu sou capaz de perceber o outro também me ajuda a ser melhor. O outro me ajuda a ser santo, o outro me ajuda a evoluir. Então eu sinto que nós, líderes religiosos, precisamos cada vez mais nos humanizar e ajudar as pessoas a se humanizarem para se encontrarem com o sagrado, se encontrarem com Deus. Bacana. É como foi dito, né? A gente às vezes se compara muito, olha muito para o lado, né? Eu acho que a gente tem que olhar mais no espelho. E talvez fazer aquelas perguntinhas sábias, né? Será que eu sou melhor hoje do que eu fui ontem? Será que eu, como cidadão, como pai, como pastor, como funcionário, como patrão, hoje eu avancei, eu estacionei ou eu regredi? O problema é que normalmente a gente fica olhando um pouco para o lado. Puxa, mas aquele cidadão ali está meio ruim, não é? E só esse comentário já revela quanto ruim eu estou. Quanto ruim eu estou. A gente começar a olhar para dentro de nós e percebemos que a mudança parte a partir da nossa vida. As pessoas não se impressionam pelo que a gente ensina, falando, predicando, ministrando. As pessoas serão impactadas pela verdade que vem na nossa vida daquilo que ensinamos. É quando de fato vivemos o que cremos e ensinamos, é que as pessoas são alcançadas com a nossa mensagem. E esse é o grande desafio. A exemplo de Jesus, ser um exemplo. Jesus pregou muito mais vivendo do que em 3 anos ministrando. As maiores pregações do Cristo foram para uma pessoa e não para uma multidão. Mas aqueles que o viram e que souberam dele, quiseram conhecê-lo, pelo que ouviam a respeito do jeito como ele conduzia a vida. E é isso que nós precisamos buscar, uma vida de profunda comunhão com Deus, que seja inspiradora, que façam as pessoas quererem ouvir o que é que tem na sua vida que você é assim. Porque essa paz só é alcançada dessa maneira. É olhando no espelho, como Paulo, que uma vez disse: olha, o bem que eu quero fazer não consigo, e o mal que eu repudio de vez em quando me surpreendo fazendo. Essa é a realidade de nós, seres humanos, imperfeitos e humanos, mas com uma longa jornada para melhorar. Muito bem. Uma das maiores riquezas do nosso país, talvez seja a nossa diversidade, a diversidade racial, de costumes, etc.
E, ao mesmo tempo, nós somos um país com muitas diferenças sociais, que é um terreno fértil para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. É um dos países que mais mata integrantes do movimento LGBT no mundo, só perdendo para países onde onde o homossexualismo, por exemplo, é crime, aí são fuzilados. Isso como um exemplo. Ou seja, a aceitação da diversidade em todos os seus aspectos. Acham que as suas correntes religiosas estão preparadas para lidar com o mundo de hoje e com os desafios que essas diversidades impõem ao mundo de hoje? Cada um falando naturalmente sobre a sua religião? Penso que não. Porque estamos tão acostumados a separar e tão sem costume de unir, que toda vez quando nós procuramos demonstrar a unidade no todo, na sua separação, somos mal vistos. E logo tem epítetos para poder diminuir o nosso valor ético, o nosso valor cultural. Quando Jesus disse que a felicidade não era deste mundo, eu colocaria reticências e diria, mas começa neste mundo. Porque no instante quando nós temos uma ideia da vida espiritual, dos valores éticos, da necessidade de nos unirmos, ao invés de nos afastarmos, animais gregários que somos, isso já nos enriquece muito de alegria. Quando percebemos que todos nós somos iguais perante a divindade e separados de uma aristocracia moral, que é a única vigente, como asseverou Allan Kardec, isso nos proporciona muita harmonia interior. Já nos não preocupamos com o que pensam de nós, mas nos preocupamos com aquilo que fazemos em benefício de nós e de todos. Eu penso que no momento as religiões ou os religiosos estão compreendendo a necessidade de nos amarmos inicialmente, para depois apresentarmos um plano de amor dentro das nossas possibilidades, das nossas crenças e tradições, e dentro desse nível de amor, nos unirmos para construir um mundo melhor. Um grande pensador americano, teólogo, filósofo, psicólogo, Rollo May, dizia que um dos grandes males da sociedade contemporânea é exatamente a perda das tradições, a perda dos valores éticos. E afirmava também no individualismo, no sexismo e no consumismo. Nós nos abandonamos uns aos outros ao invés de cooperar, competir. É uma ansiedade imensa de sobrepormos-nos ao outro, esquecendo que isto é o ego, é a sombra, como falou o nosso muito querido amigo. No momento em que nós iluminarmos a sombra com a presença do divino em nós, que a religião nos enseja, já estaremos no reino dos céus. É uma questão agora de transferência orgânica, perdermos o corpo, ele ser diluído na matéria e a alma ascender na direção da plenitude. Mas estamos caminhando muito bem, porque há 20 anos o encontro desse talvez não fosse factível, porque cada um tinha a impressão de que a sua era a melhor religião. E esse é um equívoco, porque o que importa acima de tudo é como nos comportamos com os valores que a religião nos dá. Sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. E estamos em perfeito e contínuo estado de aprimoramento moral. Muito bacana. Padre Reinaldo, nossas religiões, a sua religião, está preparada para os desafios da diversidade que encontramos no nosso mundo de hoje, no nosso país? Eu pensava no Papa Francisco, que é o nosso líder e que tem dado o exemplo, né? Como dizia o Davi, mais que dizer, ele tem dado o exemplo pelas atitudes e tem nos convocado justamente para a misericórdia e para percebermos que vivemos numa casa comum.
Então, vou cuidar do meio ambiente, mas vou cuidar de cada pessoa. Então, para mim, eu sinto que, como dizia o Divaldo, é um caminho, que nem sempre é fácil. E que hoje, infelizmente, estamos vivendo uma polarização, até mesmo dentro das nossas igrejas. Mas eu ainda acredito e tenho sempre a esperança de que a gente vai viver a unidade, a comunhão, o respeito com cada pessoa. E, acima de tudo, essa verdade que o Papa Francisco tem dito tanto, de que eu tenho de ser um agente de misericórdia, um agente de paz. Exato. Mas a gente costuma ver nos templos, nas igrejas, que muitas vezes não há essa boa vontade do entendimento, da aceitação dessa diversidade que tanto é tão pulsante no nosso mundo de hoje, em todos os sentidos. Nós somos um país de maioria negra, 53% da população brasileira é negra, e, no entanto, nós temos um enorme preconceito ainda, racial no nosso país, muito escondido algumas vezes, acomodado num cantinho ali, etc. Mas isso é visível pelo número de jovens que são assassinados nas periferias, a grande maioria negra, para falar apenas da diversidade racial. E por isso eu acho importante essa reflexão dentro dos templos, que eu acho que são os canais de transformação de vida. Pastor, o que o senhor acha? Mas isso é explicável. Como é que se constroem crenças? Tudo que você ouve, que te é comunicado, te faz pensar, deve te fazer pensar, penso eu. Acredito que você pense sobre o que você ouve. E na medida que você vai ouvindo, ao longo de centenas de anos, de décadas, uma mensagem contrária a isso, reprovando, separando, nós estamos vivendo o resultado da omissão ou até da pregação contrária a essa tolerância da pessoa. Veja bem, o dogma, o uso e o costume é muito importante em qualquer religião. E ele deve ser seguido. E eu não preciso concordar com o comportamento de todos, mas eu tenho que entender que ali há uma pessoa, e a ela eu devo respeito, e a ela eu devo amor, ainda que não concorde com algum comportamento dela. E quando é que isso muda? Quando nós que temos o poder de comunicar, passarmos a ministrar aos rebanhos, dizendo a eles, olha, é uma pessoa como você, uma pessoa que Deus ama como você, e se você é tão espiritual assim, você aceite. É o braço de Deus para amar essa pessoa. Isso só vai mudar potencialmente na medida que nós, líderes de todos os matizes religiosos, ensinarmos o respeito ao ser humano, à pessoa. Eu não preciso concordar com todo o comportamento, mas eu devo amor e respeito a toda pessoa. Muito bem. Eu queria unir duas falas do padre e do pastor sobre uma teologia, uma prática religiosa fundada na centralidade da pessoa humana, como um ser divino, humano e divino. E quando nós encaramos esta humanidade, nós sabemos que aquela pessoa tem dores como eu tenho, tem conflitos como eu tenho, tem necessidades psicológicas como eu tenho. E quando nós temos essa pessoa na centralidade da nossa ação, a nossa ação é libertadora. Eu lembro de um irmão que começou a frequentar o nosso grupo, e depois de uns 2, 3 meses ele me abordou e disse assim, olha, De Luca, eu me sinto muito melhor depois que eu comecei a frequentar a casa. Eu já fiquei orgulhoso, não é? E perguntei a ele, então o senhor deve ter gostado muito das palestras, né? Estava querendo ouvir um elogio, evidentemente, né? E ele disse assim, não, um tanto constrangido,
Eu dormi quase em todas. E eu já meio sem jeito, então foi os passes que o senhor tomou, que foram... Ele disse não, eu fiquei com muito medo de entrar naquela sala e tomar passes, não sabia o que ia me acontecer. Falei, então, eu pergunto ao senhor, por que o senhor melhorou? O que é que o senhor gostou aqui? Ele falou assim, porque aqui as pessoas me olham nos olhos. A primeira vez que eu vim aqui, me perguntaram o meu nome. E quando eu faltei na segunda vez, e voltei na terceira, me disseram, ô senhor João, sentimos falta do senhor. Está tudo bem? O senhor não veio semana passada. Ele falou, há muito tempo na minha casa que ninguém nota. Ninguém mais diz meu nome. Quando eu chego em casa, ninguém percebe que eu cheguei. E aqui, no Centro Espírita, eu sinto que eu não sou mais um. Eu sou alguém importante. Eu sou alguém amado. Eu sou alguém querido. Eu sou alguém bem-vindo. Isso fez toda a diferença. Esse é o papel que eu acho que todas as religiões têm, não é, Rabino? Se estamos prontos para lidar com a diversidade, a resposta é não. E junto com isso, qual é a alternativa? Nós não temos alternativa senão enfrentar com coragem esse desafio. Porque se fôssemos eliminar cada um com quem discordamos, nós não concordamos o tempo todo com os nossos cônjuges, nós não concordamos com nossos professores, nós não concordamos com os nossos pais, nós não concordamos com nós mesmos. Às vezes existem partes de nós que pensam algo e outras partes pensam o oposto. Não seria possível eliminar cada um ou cada parte com a qual não concordamos. Não temos alternativa senão conviver com a diversidade e, mais do que isso, admirá-la. Entender que existe uma oportunidade gigantesca. Mas para isso nós precisamos perder o medo de ir ao encontro do outro. Porque ir ao encontro do outro é assustador. Principalmente se eu não estiver muito convicto de quem eu sou. Se eu não tiver muita segurança em mim mesmo, muita autoestima, a hora que eu vejo o outro, e o outro é diferente de mim, então eu fico assustado, eu fico assombrado. Então, o primeiro requisito para o diálogo é acreditar em si mesmo. Segundo requisito, acreditar que a sua convicção não é a única possível. Que existem outras verdades, existem outras possibilidades e outros caminhos para se chegar no mesmo Deus. Na hora que eu tenho segurança nas minhas convicções, e junto com essa segurança, eu tenho a capacidade de aceitar que o meu caminho não é único, então eu ganho a possibilidade de encontrar o outro e ver no outro uma oportunidade de crescimento. Os maiores desafios do mundo não são espíritas, ou católicos, ou protestantes, ou judaicos, ou muçulmanos, são humanos. E é na humanidade que nós teremos a oportunidade de enfrentar cada um desses desafios. Mas você disse, Rabino Michel, você disse assim, inicialmente, as religiões estão preparadas para essa diversidade? Você falou, não, categoricamente. Por quê? Porque eu acredito que nós temos ainda muito para evoluir como pessoas e, como consequência, como grupos organizados, porque as religiões nada mais são do que organizações de grupos. A intenção inicial da religião é a conexão com o sagrado, com o divino e a conexão com o humano. Quando nós vemos a conexão com o humano contradizendo a conexão com o divino, nós não entendemos nada, porque é justamente no encontro com o outro que eu estou em contato com o sagrado. A hora que eu vejo o outro como uma ameaça, então eu penso que me aproximar do outro vai me separar do divino, mas não é nada disso, é justamente no encontro com o outro que eu estou com o divino. O patriarca Abrão, quando estava na porta da sua tenda, se recuperando da circuncisão, já era uma pessoa idosa, conversava com Deus, e então apareceram 3 anjos. E ele abandona Deus e corre para receber aqueles 3 anjos.
E então a literatura judaica perguntou, mas como é possível que ele abandona Deus para correr em direção àquelas pessoas? Na verdade, ao correr em direção às pessoas, nós sempre estamos correndo em direção a Deus. Muito bem. Pelo que eu senti, e nós ouvimos de todos vocês, pergunto agora, Divaldo, talvez então a regra de ouro dos relacionamentos, que sempre nos foi ensinado, faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo, talvez não seja essa, e nos dias de hoje talvez essa regra talvez fosse o amar ao próximo, seria aceite o outro como ele é? Há uma tradição hebraica, com licença do ministro, entrando aí no campo judaico, né? em que o Mas a jovem, integração é essa. o jovem estava em dúvida se deveria ou não seguir a Bíblia e resolveu perguntar a um rabino muito sábio antes de Cristo. Este rabino era de nome Shammai. O jovem acercou-se-lhe e perguntou-lhe: Rabino, se você me sintetizar toda a Bíblia durante o tempo que eu possa ficar de pé, num só pé, eu me tornarei seu discípulo. O rabino sorriu e disse-lhe que era impossível, porque a palavra Bíblia em grego significa livro, mais livro, mais livro. E a Bíblia eram muitos livros. Ele não teria como sintetizá-los em um pouco momento. O jovem, já apressado naquela época, disse: então, a tua religião não me serve. E foi consultar um outro rabino, Hilel, que era um homem muito sábio, e fez a mesma proposta: Senhor, se você conseguir sintetizar minha Bíblia durante o tempo em que eu permaneça de pé, no seu pé, eu seguirei a sua doutrina. Então Hilel lhe disse: tome a postura. Ele levantou a perna e Hilel terminou: ame. Silenciou. Mas somente isto? Somente isto. E tudo aquilo que tem na Bíblia, tudo aquilo é explicação disso. Alguém que já ama, não necessita. Então, é o amor de Deus em relação a nós, suas criaturas, que surge a religação entre a criatura e Deus. Na hora em que nos religarmos, unindo-nos uns aos outros, nós estaremos em plenitude de fé e seremos um só rebanho e um só pastor. Muito bonito. Me fez lembrar Santo Agostinho, que dizia: ame e faça o que quiseres. Quer dizer, se eu amo, toda a minha ação será do bem. Tá bom assim, gente, ou vamos continuar? Muito bem. Eu também estou adorando, acho que esse nosso modelo que pensamos esse ano, acho mais interessante, porque dá mais tempo da gente expor as nossas ideias e ouvir os conceitos de cada um dos líderes. E agora, para encerrar, eu quero deixar uma reflexão, que cada um de vocês comente, e no comentário de vocês também já fazer a sua fala de despedida de hoje, a mensagem de despedida de cada um de vocês. E a reflexão, mais uma vez eu volto a Merton, um texto dele que diz assim: de um ateu que eu ouvi outro dia, perdão, desculpe, eu estou tanto com o Merton na cabeça que isso não é dele não, mentira, tá? Esse é do nosso querido Padre João, que é um amigo nosso em comum, Padre João, um querido amigo, que outro dia me contou essa história e eu achei muito interessante. Ele diz assim: de um ateu que eu ouvi outro dia e me fez pensar,
ele é ateu, terapeuta, psiquiatra, afirmou que se sente no direito de ser incluído em nossas orações, de se sentir alvo de nossas preocupações, não por proselitismo, nem por implicância, mas por acreditar que aquilo que nós acreditamos inclui também aqueles que não acreditam. O ateu também sonha com a paz, ele disse. Essa esperança e consciência também está presente no coração daqueles que não professam nenhum tipo de fé ou comungam algum tipo de ligação transcendente. Devemos, pois, diz o Padre João, orar pelos não crentes e pelos ateus. Como já disse uma vez o Divaldo agora, prefiro um ateu digno do que um religioso hipócrita. De Luca? A gente pode abrir quer tomar uma água? Não. Um sanduichinho? Tem um sanduichinho? Traz reflexão, É né? que o silêncio, muitas Silêncio vezes, é a é única ruidoso. resposta. Mas eu creio que eu fico com uma pergunta do Cristo que talvez vá nesse sentido, né? Ou uma afirmação, uma proposta dele: vós sois o sal da terra. E eu me pergunto, como religioso, se eu tenho sido esse sal da terra, ou se eu tenho salgado tanto quanto necessário para que eu não tenha apenas discursos em favor da paz, mas que eu consiga ter algumas atitudes concretas de paz. Porque é isto a única coisa que vai fazer diferença na vida, na minha vida. Não é aquilo que eu falo, é sobretudo aquilo que eu possa viver. Eu tenho consciência que o meu discurso está muito mais lá na frente do que da minha prática. Eu admito isto, mas estou me esforçando para que essa distância seja menor. Não tenho a ousadia de querer empatar isto nesta encarnação, mas não tenho a proposta da perfeição, mas que eu seja, se não perfeito, um pouco melhor do que eu tenho sido. E esse é o motivo que eu estou aqui, para refletir e colocar um espelho diante de mim, diante de tudo aquilo que os meus irmãos aqui disseram, com suas interpretações tão inspiradoras, que hoje o meu espelho ele está menos embaçado, eu posso me ver melhor, com mais clareza, e encontrar dentro de mim o Deus que me ama e o Deus que ama a todos aqui presentes. Minha paz a todos. Eu creio, como católico, que Jesus, sendo Deus, se fez homem. Então, ele dignificou a humanidade. Então, qualquer pessoa humana, ela está dignificada. E ela é um ser humano, com boa vontade. Ela é meu irmão, minha irmã. Me fez lembrar uma coisa, quando você estava lendo. Eu fui na missão na Alemanha, né? E por muito tempo, quase um ano, eu fiquei na escola aprendendo alemão, com vários jovens do mundo todo. Eu nunca tinha ouvido falar em Sri Lanka. Aí eu tive de olhar no mapa, né, onde era Sri Lanka, Chad. Você vai encontrando com muitas pessoas. E teve um momento que eu pensei assim, eu acho que o que eu estou fazendo aqui nessa missão? Que eu não estou fazendo nada, eu estou aprendendo ainda alemão. E aí um dia, um colega meu da Espanha disse assim: sabe o que eu acho melhor de conviver com você? É que eu não sabia que padre sorria. Então isso eu senti que muitas vezes a missão é o contato humano, é o sorrir, é o ser gentil, que aí eu também posso ser um missionário e eu posso levar também o reino de Deus às pessoas. Eu queria deixar essa mensagem. Às vezes, o ser embaixador da paz é ser gentil, é sorrir,
é ser capaz de cumprimentar, é estender a mão. Com relação ao que foi dito, não há o que se acrescentar, né? De fato, está coberto de razão e eu vou ter que orar por eles todos, mais, bem mais, não é? Mas nesse encontro, nesse movimento de paz que nós estamos nos propondo a provocar esse pensamento, esse sentimento, eu queria lembrar algumas coisas, né? A Bíblia Sagrada diz lá na carta de Paulo à igreja em Roma, no capítulo 12, que naquilo que depender de nós temos que ter paz com todos. Jesus, nos seus ensinamentos, as bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, que nós saiamos daqui desafiados e compreendendo que está em nós a capacidade de mudar isso que hoje nos envergonha. Esses comportamentos nossos, de todos nós, essas polarizações, as pessoas hoje tiram a vida uma das outras por um clube de futebol, por uma ideologia, esquecendo que ali tem um ser humano, uma pessoa, uma vida, né? E ainda que não fosse humano, um animal, uma planta. Nós precisamos nos humanizar mais e entender que está em nós. Só nós podemos mudar isso. Essa geração está nas nossas mãos. E quando eu digo isso, não somos nós líderes religiosos. É você que está nos ouvindo e que nos ouvirá, que terá acesso a isso. Está em nós começar a paz conosco. Nunca as pessoas tiraram a própria vida como estão fazendo hoje. Quantos conflitos levam uma pessoa a tirar a própria vida? Quantas guerras interiores estão acontecendo na alma de uma pessoa que acha que viver não vale a pena? Começar a curar as nossas guerras, a buscar a paz para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa comunidade. E daqui a pouquinho você vai encontrar com alguém querendo paz ali do lado e a coisa começa a caminhar no melhor caminho, que é o caminho do respeito, do amor, do servir, não é? É isso que eu penso e eu agradeço muito o privilégio de dividir esse tempo especial com vocês. Obrigado. É isso mesmo, pastor. Quando uma luz se acende, a sombra se vai, né? Nós temos que nos tornar esses agentes transformadores, todos nós líderes e seres humanos, né? Transformadores, e acender a luz onde há escuridão. O senhor tocou num assunto muito importante. Vivemos momentos tão difíceis que muitos, né, acham que a vida não vale a pena. Esse é um dos grandes problemas do nosso mundo de hoje, né? E que nós temos que nos ater a esse problema, que é muito sério. Rabi. A promoção da paz não é monopólio de religiosos. Todos estão convidados a se somarem a esses esforços e, de fato, existem ateus que são pessoas boas e pessoas que contribuem para um mundo de paz. Assim como, infelizmente, existem religiosos que incentivam o mal, a tortura, a perseguição e a guerra. Então, ser religioso não é um selo de garantia de que a pessoa vai trabalhar pela paz, e um ateu pode e deve contribuir. Nós temos que nos lembrar que os nossos rituais não são fins em si mesmo, são meios. O que nós queremos, no final das contas, é nos transformarmos em pessoas melhores, e na hora que nós formos pessoas melhores, nós então vamos fazer um mundo melhor. Esse é o objetivo. O objetivo é fazer um mundo melhor. Existem pessoas que precisam mais dos rituais para isso. Existem pessoas que precisam menos. Maimônides foi um grande filósofo, astrônomo, médico, que viveu na Espanha do século XII, e ele dizia que na época bíblica, nós precisávamos das oferendas, nós precisávamos daqueles rituais, dos sacrifícios que aconteciam em torno do tabernáculo, do santuário. Depois nós evoluímos e passamos a precisar somente da oração. A oração é uma forma evoluída de oferenda. Dizia ainda Maimônides, no seu Guia dos Perplexos, que um dia nós não vamos precisar de nada disso.
nem das oferendas e nem das orações, porque vamos ter a capacidade de entrar em contato direto com o sagrado, com o divino. Quem sabe, alguns desses ateus já têm a possibilidade de estabelecer essa conexão de forma direta e possuem espiritualidade, embora não possuam religião. Nós vamos somar força com todos os interessados para promover Shalom. Shalom. Eu estou ali olhando o nosso horário, muito bonita essa imagem. Quem sabe eles já não precisem da religião, não é? Muito interessante isso. Eu vou pedir agora um minutinho só, eu vou falar com o meu assistente de palco aqui, está tudo ok? Ele está do lado de lá. Muito bem. Agora eu vou pedir, já que nós somos todos religiosos, para encerrar de verdade, menos o Divaldo, eu não estou discriminando, não. Mas é que o Divaldo vai ter um tempinho a mais agora, na sequência. Então, eu vou pedir para que os 4 líderes religiosos façam uma oração breve de agradecimento e pelo nosso encontro e o que vier na inspiração de vocês, reverenciando, homenageando este nosso encontro, cada um do seu jeito. Se quiser fazer até em hebraico, está valendo também. Podemos começar com pastor? Breves palavras eu peço só, e vamos todo mundo baixar a luz um pouquinho aqui. Te damos graças, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de te conhecermos. Te damos graças, ó Deus, pela alegria de compartilharmos a vida com tantas e tantas pessoas. E pedimos ao Senhor que a Tua presença em nós nos faça, Senhor, o acesso, o contato, a conexão com todos com quem nós temos o prazer e o privilégio de conviver. Mais do que isso, que nós possamos ser uma ponte, um elo, ó Deus, de amor, externando o amor do Senhor que nos amou quando ainda éramos inimigos Teus, quando sequer Te conhecíamos. Obrigado, Senhor, por essas iniciativas como essas, ó Deus, por oportunidades como essas que nos fazem redefinir e reposicionarmos, concentrarmos energia no que de fato importa, que são pessoas. Por tudo isso Te damos graças e que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Que assim seja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e de viver o dom da comunhão, o dom da unidade, o dom do amor. Senhor, me ajuda a continuar a ser um instrumento de paz e que Seu Espírito Santo encha o coração de cada pessoa que aqui está, se comprometendo a ser um agente, um embaixador da paz. Mais uma vez, obrigado pelo dom da vida, pelo dom da paz, pelo dom do amor. Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot l'Adonai, ulezamer לשמך עליון, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני. Tov leodot ladonai significa é bom agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse encontro. Shalom. Senhor, hoje
tu se revelaste mais um pouquinho aos meus olhos ainda tão pequenos. Pude ver a tua presença nas palavras do pastor. Pude ouvir tua voz na mensagem do querido Padre. Pude te entender um pouquinho mais nas explicações do Rabino. Pude ser agraciado pelas tuas verdades nas palavras do irmão Divaldo. Obrigado por essa dádiva. Saio daqui enriquecido. Saio daqui confiante que nós, teus filhos, apesar de todas os nossos equívocos, descaminhos, haveremos de fazer como o filho pródigo, de retomar o caminho da casa do Pai. Casa onde todos nós habitaremos, onde todos nós comeremos do mesmo pão, beberemos do mesmo vinho e estaremos sentados à mesma mesa. Hoje é um prenúncio do teu reino de amor. Faça com que esses momentos se multipliquem em nossas vidas, se multipliquem nas sinagogas, nas igrejas evangélicas, nos templos católicos, nos centros espíritas, nos templos budistas, umbandistas, nas mesquitas. Que toque também aqueles irmãos ateus, não crentes, que toque o coração de cada um de nós aqui presentes, para que o reino de Deus cresça um pouquinho mais dentro de nós, a partir dessa experiência de sentirmos Deus aqui presente, Deus em cada um de nós. Que assim seja. Agora vamos mais uma instituição que realiza, Grupo Espírita Esperança. Vocês conhecem? O Grupo Espírita foi fundado a partir de uma iniciativa de companheiros ligados a diversos centros espíritas da capital paulista, interessados na divulgação, propagação da mensagem espírita junto àquelas pessoas que atravessam momentos de dor, de sofrimento em suas vidas. A cada dia essa instituição, o Grupo Esperança, amplia o seu campo de atuação com a realização de eventos e atividades voltadas à vivência do amor e da caridade, tais quais feira de livros, visita fraterna a doentes, reuniões públicas nas quais são ministradas palestras, passes, etc., energização das águas para pessoas enfermas e assim por diante. Os trabalhos sociais também do Grupo Esperança se ampliam com a caravana Francisco de Assis, com visitas fraternas assistenciais a idosos, crianças abrigadas e moradores em situação de rua. E também o trabalho do Pão do Chico, que atende com cestas básicas mais de 130 famílias. Nós temos o vídeo do Grupo Esperança? Então vamos passar. O Grupo Espírita Esperança foi fundado a partir de iniciativa de companheiros ligados a diversos centros espíritas da capital paulista, interessados na divulgação e propagação
da mensagem espírita junto àquelas pessoas que atravessam momentos de dor e sofrimento em suas vidas. Em 2006, o Grupo Espírita Esperança foi formalmente constituído como associação civil sem fins lucrativos, visando a divulgação e prática do espiritismo cristão. Em agosto de 2009, foi fundada a sede do Grupo Espírita Esperança, localizada na rua Moisés Marques, 1123, na Vila Aricanduva. A cada dia, o grupo vem ampliando seu campo de atuação, realizando reuniões públicas de esclarecimento e socorro espiritual. Os trabalhos sociais do Grupo Espírita Esperança se ampliam com a realização de atividades voltadas à vivência do amor e da caridade. Nossos voluntários e colaboradores não medem esforços para que o nosso lema, "Aqui tem amor", seja a razão das nossas atividades. Engraçado. Eu tive a impressão que eu conheço essa voz. É só uma impressão. Vamos receber aqui o troféu, para receber o troféu Você é a Paz, a presidente da instituição, Valquíria Dalberto Dutra da Silva. Vem aqui, Valquíria, querida. Parabéns, viu? Que honra receber você aqui. Foto para a posteridade. Para quem ainda não entendeu, aquela voz era do De Luca, viu? Ele de vez em quando trabalha como locutor também. Muito obrigado, Valquíria, e parabéns a você e a todos os companheiros. Tem muita gente do Grupo Esperança aqui? Eba, olha aí, tem aqui? Ah, maravilha, muito bom. Parabéns a todos vocês por esse trabalho lindo.